Buenos días a todos, bem-vindos a nossa classe de hoje. Tudo bom com vocês, queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou com muita saudade de vocês, mas no momento não é possível, tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, na nossa classe de hoje nós vamos ver ele imperativo afirmativo, tá? A gente vai falar sobre esse modo verbal, certo? Não é tempo, é modo verbal, tá? E a gente vai conhecer nessa aula os imperativo afirmativo, tá? O imperativo afirmativo, verbos regulares, tá certo? E aí na próxima aula a gente vê as irregularidades, ok? Bom, prestem muita atenção, por favor, tá? É um assunto simples, mas que tem alguns detalhezinhos que a gente pode confundir com o presente do subjuntivo. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bueno, vamos falar sobre o imperativo afirmativo, tá? O imperativo em espanhol é um modo verbal que se presta a várias funções. Bom, quando a gente fala em imperativo, já está dando ideia de quê? De imperação, não é isso? Ou seja, dar ordens, né, conselhos ou instruções, fazer pedidos. Então, tudo isso envolve o modo imperativo. Vocês sabem que quando a gente fala de verbos, os verbos acontecem em 3 tempos verbais de 3 maneiras, tá? No caso aqui a gente está falando de modo, de maneira, então vocês vão observar a maneira como o verbo se coloca dentro da oração, a maneira como a ação acontece, tá? Então, isso é modo verbal. Bom, quais são as funções que o imperativo exerce? Imperativo, ele tem a função de dar ordens, conselhos, instruções e outras, o que mais? Fazer pedidos também, tá? É uma função do imperativo. A gramática espanhola, ela aborda o imperativo dividido em 2 formas, a forma negativa e a forma afirmativa. Na aula de hoje nós vamos ver a forma afirmativa, tá? Ela apresenta verbos regulares e irregulares. Já a forma negativa, ela não possui irregularidades, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro trabalhar o imperativo afirmativo. Esclarecida essa parte? Ok. Bom, para que serve, né? Vamos ver alguns exemplos de imperativo afirmativo. Dar conselhos ou sugestões, tá? Se vas a Paris, visite o Museu Rodin, né? Se você for a Paris, visite o Museu Rodin, tá? Para pedir favores, né? Por favor, abre a ventana da sala. Por favor, abra a janela da sala. Está pedindo um favor. Se usa o imperativo afirmativo. O que mais? Dar ordens, né? Entregue o informe antes das 11. Entreguem o relatório antes das 11 horas. E também para dar instruções, né? Para chegar ao teatro, dobre a la derecha en la Avenida de la República. Para chegar ao teatro, vire à direita na Avenida da República, certo? Então, são essas as situações que você vai encontrar o imperativo afirmativo ou que você vai usar o imperativo afirmativo. Dar conselhos ou sugestões, pedir favores, dar ordens e também para dar instruções, tá? Então, são nesses casos que você vai encontrar ou que você vai usar o imperativo afirmativo, ok? Bueno, vamos a ver. Também para fazer convites, né? Para fazer invitações. Então, para fazer convites ou fazer invitações, você também vai usar o imperativo afirmativo. Vem conosco a minha casa de praia. Né? Venha conosco para a minha casa de praia. Para dar permissão, tá? Diga o que piensas sobre tu situação. Diga o que você acha sobre esta situação. Bom, para captar a atenção de alguém. Oye, sabes se há por aqui cerca alguma farmácia? Escuta, você sabe se há por aqui por perto alguma farmácia? Né? Então, para chamar a atenção de alguém também se usa o imperativo afirmativo, certo? Muito bem. Bom, vamos lá.
formas regulares, né? Uma característica que chama a atenção no caso do imperativo é que eles não têm a conjugação da primeira pessoa do singular, que é o yo, tá? Então, nesse modo verbal, você não vai encontrar a primeira pessoa do singular. Então, quando forem fazer a tabela de verbos e conjugarem, não existe primeira pessoa do singular no imperativo afirmativo, ok? Então, você vai começar a partir da segunda pessoa do singular. Por quê, professora? Porque eu não me dou ordens, né? Eu não me dou conselhos, eu não me faço sugestões, eu não me faço pedidos. Eu faço isso para outras pessoas, né? Mas para mim, primeira pessoa, não, né? As formas específicas do imperativo afirmativo são o tu e o vós, ou seja, as segundas pessoas do singular e do plural. Para os ter e os teres, as terceiras pessoas do singular e do plural, são usadas as mesmas formas do presente do subjuntivo. O que quer dizer essa observação aqui? Bom, na questão da conjugação, tá? O que vai diferenciar na hora da conjugação é no tu e no vós, que é diferente. Nas demais pessoas, o verbo ele se conjuga igual quando ele está conjugado no presente do subjuntivo. Por isso que eu falei que você tem que observar, porque senão você vai, dentro de uma oração, claro, você vai colocar o verbo ele estando no presente do subjuntivo e não no imperativo afirmativo, né? Então, vai do contexto da oração, tá? Vamos lá. Bom, la conjugación, tá? Eu trouxe para vocês aqui alguns verbos. Tem a outra tabela que tem na primeira, segunda e terceira conjugação, mas vamos primeiro para essa. Primeira coisa, o que foi que eu falei? Não se tem primeira pessoa do singular no presente, no imperativo afirmativo, tá? Vamos lá. ¿Cuáles son las personas? Los pronombres personales, tú, usted, nosotros o nosotras, vosotros ou vosotras e ustedes, né? Aí nós temos o verbo hablar, beber e escrever. Tu habla, né? Tu pode dizer dessa forma. Tu habla más alto, por favor, para que eu te oiga, né? Tu fala mais alto, por favor, para que eu te escute. Então, você pode falar dessa maneira. Você está dando uma ordem, né? Usted hable, nosotros ou nosotras hablemos, vosotros hablad, tá? E ustedes hablen. Observem aqui a questão do vosotros, tá? Hablad, né? Bebed, escrevit, tá? Façam essas observações. Vamos lá. Para o verbo beber, tu bebe, né? Usted beba, nosotros bebamos, vosotros bebed, ustedes beban, tá? E o verbo escrever, tu escribe, usted escriba, nosotros escribamos, vosotros escribid e ustedes escriban, tá? Essas são as pessoas que eu vou conjugar o verbo no imperativo afirmativo, ok? Observem as terminações nessa tabela, tá boa porque tá o radical do verbo e as terminações de imperativo afirmativo. Para verbos conjugados em primeira conjugação, terminados em AR de primeira conjugação, quais são as terminações? Para o tu é o a, usted e, o nosotros hemos, o vosotros ad e ustedes en, né? Para verbos de segunda e terceira conjugação, eu tenho para tu, terminação e, para usted, terminação a, para nosotros, amos, para vosotros, ed e id, não é isso? E para ustedes, an, ok? Então, vocês façam essas observações quando vocês forem conjugar os verbos, tá? Ok? Vamos continuar. Bom, nessa outra tabela aqui eu tenho de novo, certo? Vamos lá. Mais verbos, hablar, o verbo comer e o verbo vivir. Temos um verbo para cada conjugação. Primeira terminada em AR, segunda terminada em ER e terceira terminada em IR, certo?
E nessa tabela tá legal também porque tá em destaque as terminações. Observem quais são as pessoas que você pode conjugar o imperativo afirmativo. Tu, usted, nosotros, vosotros e ustedes. Não tem o ellos, o ellas, tá? Só são esses, ok? Vamos lá. Tu, habla. Usted, hable. Nosotros, hablemos. Vosotros, hablad. Ustedes, hablen, tá? Observem o radical do verbo e as terminações para o imperativo afirmativo. Esse imperativo negativo nós ainda não vamos usar, tá? Ainda não é nessa aula, ok? Agora vamos para o verbo comer, né? Tu, come. Usted, coma. Nosotros, comamos. Vosotros, comed. Ellos e ustedes, coman, tá? Para o verbo vivir, tu, vive. Usted, viva. Nosotros, vivamos. Vosotros, vivid. E ustedes, vivam, ok? Observem os radicais e observem as terminações para cada conjugação, tá? Para verbos de primeira conjugação, ou seja, aqueles terminados em a, r, tá? Quais são as terminações do imperativo afirmativo? A, e, emos, ad e en. Para verbos de segunda conjugação, ou seja, aqueles terminados em e, r, e, a, amos, ed e an, ok? E para verbos de terceira conjugação, que são aqueles terminados em ir, quais são as terminações de imperativo afirmativo? E, a, amos, id e an, ok? Bom, temos até alguns exemplos aqui embaixo para dar ordens, como las verduras también. Dar instrucciones, cocine por 2 horas en el horno. Dar consejos, no lo compres. Pedir algo, préstame tu livro. Pronto, tá? Alguns exemplos que vocês podem usar na hora da elaboração de frases, para dar ordens, instruções, conselhos ou pedir um favor, ok? Alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Pedro, lleva los platos y los cubiertos a la mesa. Observem, o que foi que eu fiz? Eu fiz um pedido, não é isso? Pedro, lleva los platos y los cubiertos a la mesa. Então, desculpem, eu dei uma ordem, né? Pedro, leve os pratos e os talheres para a mesa. Lucia, por favor, vigila um momento a los niños, né? Lúcia, por favor, vigie por um momento as crianças. Pase, pase, senhor diretor. Estávamos esperándole. Entre, senhor diretor. Estávamos esperando. Y señores pasajeros, abróchense los cinturones y pongan el respaldo en posición vertical, tá? Senhores passageiros, apertem seus cintos e coloquem seus assentos em posição vertical. Então, alguns exemplos aí para que vocês possam entender melhor o uso do imperativo afirmativo, certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, ok? Revisem o vídeo de novo, por favor, quem não tiver entendido, mas é muito simples o imperativo afirmativo. Para vocês praticarem, tá? E aprenderem mais, fixarem melhor, fazer, né, haga uma tabla com verbos, com 10 verbos regulares conjugados em imperativo afirmativo. Primeiro você vai fazer a sua tabela com os seus 10 verbos regulares, tá? Por favor. Então, vocês podem escolher, fica a critério. E vocês façam bem bonita a tabela, especificando as pessoas, os pronombres personais, né? As pessoas, para que vocês não se percam, tá? Não esqueçam, quais são as pessoas do imperativo afirmativo? O tu e o usted, né? O nosotros, o vosotros e o ustedes, tá? Então, vocês façam, coloquem na tabelinha direitinho, para que vocês comecem a praticar e vocês saibam quais são as pessoas que são conjugados o verbo no imperativo afirmativo. Feito isso, né, feito a tabela de vocês, você vai fazer o quê? Elabora
Dos orações para cada verbo conjugado. Faltou o J aí, desculpa. Bom, você vai elaborar 2 orações para cada verbo conjugado, tá? Fez uma tabela com os 10 verbos, vai fazer 2 orações para cada verbo. No caso, vai dar 20 orações, certo? Por favor, vocês observem as pessoas que o verbo é conjugado. Até eu coloquei as orações para que vocês possam praticar melhor. Meus amores, uma outra observação. Façam orações bem feitas, bem elaboradas, com sentido completo. Porque às vezes me mandam algumas orações assim que não tem muito sentido, tá? Então, por favor, façam orações que tenha coerência e coesão, né? Que tenha sentido, que as palavras estejam bem colocadas e que tenha sentido, que a gente possa entender o que aquela oração está dizendo, tá? Bom, por hoje é só. Beijo. Até a próxima aula. Hasta luego.